Rocha. Com certeza, senhor presidente. Exatamente para homenagear esses jovens que de outra turma, de outra série que chegaram agora, é que eu peço aqui a palavra para evitar encerrar a sessão após a fala do nosso senador Girão. Ao tempo em que esclareço, assim, definitivamente, que em relação a essa polêmica é uma espécie de um tsunami dentro de um copo d'água. Para mim isso é faísca, está longe de ser um incêndio. 30% é em cima de 12% daquilo que é discricionário, que pode e deve ser contingenciado, o que no total dá aí algo em torno de 3,5%. Isso não significa que não será aplicado, está represado, deixa de ser aplicado agora, porque o orçamento ele é anual, mas a receita é mensal. Então, dependendo da frustração da receita, como é o caso, você faz o contingenciamento. Você não tem assim a receita no cofre guardado para usar o ano todo, não existe isso. A despesa, sim, ela é fixa, mas a receita é estimada. Isso está muito claro. Agora, dialogando com a realidade, este governo, ele sucede os governos do PT, que tiveram acertos, que teve acertos, mas que teve muitos erros, muitas omissões, governando muito para partes, para segmentos, para setores, para corporações. Agora, diferentemente disso, o presidente Lula, ele sucedeu o PSDB, o presidente Fernando Henrique. E ele colheu muito do que foi plantado, ou quase tudo, inclusive a estabilidade econômica, institucional, política. Você imagina se fosse o contrário? Se o PT tivesse vindo antes do PSDB, existiria o Fundef, a Lei de Responsabilidade Fiscal? Existiria todas essas conquistas que o Brasil teve? Claro que não, porque eles condenavam. Então, eu sempre saúdo o presidente Lula, porque ele, para mim, tem uma marca muito importante. A marca da incoerência, o governo Lula. Porque se ele fosse coerente, ele não conseguia estar até o final do governo. Quem podia imaginar que o presidente Lula fizesse dos seus primeiros atos a nomeação para o presidente do Banco Central, um deputado federal do PSDB? Não é um deputado qualquer, é um banqueiro. Mas também não é da Paulista, é de Wall Street. Viva a incoerência, porque botou uma pessoa correta no lugar correto. Henrique Meirelles. Quem poderia imaginar que o presidente Lula, na sua primeira viagem ao exterior, fosse com o emblema do PT na lapela? Que ele não era presidente do PT, do Brasil, e gerou uma crise naquele momento? Quem não se lembra que ele fez no jardim do Palácio da Alvorada uma estrela do PT? E que criou uma crise violenta? Quem que não se lembra que por conta dessa marca da incoerência, repito, viva a incoerência, nasceu o PSOL, o chilique, crise de xiitismo, nasceu o PSTU. Aí fala que esse governo, no começo, tropeça. Toda mudança que ela é feita de forma abrupta, ela tem suas dificuldades iniciais. Eu acabei de falar de algumas do governo do presidente Lula, lá no início. Crises, inclusive, no seu partido. Acabei de dizer, implodiu e nasceram outros partidos que foram defecções do PT àquela época. De tal modo que eu falo aqui pelo nosso partido, senador Isalci, para mais uma vez, com orgulho, dizer que o PSDB tem sua parte na história do Brasil e faz história. Tanto faz história que hoje a coisa mais importante, a carruagem que está puxando todas as outras medidas importantes, como a reforma tributária, a reforma política, a reforma de governo e tantas outras medidas, é a reforma da Previdência. É a reforma da Previdência. E quem relatou da reforma da Previdência na Câmara? É o PSDB. E quem é o relator da reforma da Previdência do Senado? É o PSDB. Porque essa agenda econômica tem tudo a ver com o nosso partido. Porque não é uma agenda desse governo, nem é uma agenda do nosso partido só. Isso é uma agenda do país. E eu aqui termino fazendo um apelo de novo que fiz na reunião de líderes com o presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente do Senado e o presidente da Câmara.
Os governadores têm que participar desse esforço, sobretudo os governadores do Nordeste, que são todos vermelhos, e rezam em cima de milho para que aprove a reforma da Previdência, para salvar o governo deles, para salvar. Mas lá esculhamba com a gente. Lá diz que a gente está acabando com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os pobres. O senador Girão diz o que a gente tem dito. Tem que aprovar com alguns ajustes? Tem, já falamos isso. Nós do PSDB não aceitamos discutir mudança na aposentadoria da mulher rural. Não adianta discutir isso. O BPC, a gente até discute, desde que se façam alguns ajustes. Nós propomos com medida, com emenda, o PSDB. Agora, tem uns que querem viver o melhor dos mundos. Qual é? Liberdade de solteiro e conforto de casado. Ou seja, o cara é lá governador, doido para aprovar aqui, para salvar a vida deles, e falando contra a verba e o verbo. Não dá. Então, nós seremos obrigados, se não houver essa compreensão, a separar a reforma federal da reforma estadual. A gente vota só a reforma da Previdência dos servidores federais e do regime geral. Cada governador que achar que está bom, que é contra a reforma, então não manda para a Assembleia. Fica como está e assume as consequências. Porque a vida é feita de escolhas, é plantar e colher. Deus é tão bom e justo que Ele dá a nós o direito de plantar o que quiser. É o livre-arbítrio. E dá a nós o dever de colher só o que a gente plantou, é a justiça. É bondoso e justo. É obrigatório. É obrigatório. Então, escolha é sinônimo de renúncia. Quem escolher ficar contra a reforma da Previdência, ele renuncia o direito de estar nela. E aí vai assumir o ônus de mandar para a Assembleia uma proposta. A Câmara, através dos deputados, já tem esse sentimento majoritário. Porque é muito fácil, né? É muito fácil. Ou seja, você está governando de olho no calendário eleitoral. Que sentimento de brasilidade é esse? Por que que o governador acha que ele tem que ser respeitado porque foi eleito pelo povo e não respeita o presidente da República, que igualmente foi eleito pelo povo? O Bolsonaro, por exemplo, era o presidente que eu queria que tivesse na presidência? Não, eu tinha o candidato do meu partido. Mas eu tenho que respeitar a vontade do povo. Então ele é o meu presidente. Ele é o nosso presidente. Eu não posso admitir que este país tão jovem, senador Girão, que tem 100 e poucos anos de república, 40 e poucos anos de democracia, 5 presidentes da república eleitos, 5, queiram falar de novo em impedimento, impeachment. Isso é pornográfico. Pornográfico. Essa democracia frágil não resiste. E eu aqui digo, sem medo de errar, o maior erro que o PSDB cometeu foi apoiar o impeachment da presidenta Dilma. Quem dá o poder é o povo, e é também quem tira quando cansa. Deixava terminar o mandato, ou a justiça eleitoral tirava, mas não nós. Nós não somos juízes, nós somos julgados, é o contrário. Eu fui o último senador desta casa a apoiar o impeachment, apoiei. Ia fazer o quê? O meu partido, todo mundo, mas eu resisti o que pude. E o que aconteceu? O povo foi jogado para os extremos, o ódio tomou conta das ruas, e aí o PSDB desapareceu do mapa político e ele e qualquer outro partido de centro. Foi para os extremos. E aí o que aconteceu? O candidato do nosso partido da eleição anterior e dessa eleição foi crucificado. E, consequentemente, todo mundo pelo Brasil afora. Nós haveremos de nos reencontrar com a racionalidade. Porque na vida humana, família, igreja, empresa, governo, a saída normalmente é pelo centro, pelo equilíbrio, nunca pelos extremos. Mas hoje estamos nos extremos. E dos que são de centro, equilibrados, que torcer para o fracasso desse governo, na verdade está torcendo para ir para o outro extremo de volta. Jamais vai ter um reencontro com a racionalidade com o fracasso desse governo. Nós só temos uma chance de nos reencontrarmos com a racionalidade.
é se esse país voltar a ter bom humor, a gente inaugurar sorriso no rosto das pessoas, a gente poder fazer as reformas, fazer esse país aumentar a arrecadação tributária para poder gerar oportunidade, serviço público. Então só aumenta a arrecadação tributária de uma maneira: desenvolvimento econômico. Quando a economia cresce 1%, o PIB cresce 3% a arrecadação tributária da União, estados e municípios. E só tem desenvolvimento econômico quando tem investimento, sobretudo privado. E investimento só tem quando há segurança jurídica. E segurança jurídica só há quando tem democracia, liberdade econômica e marco regulatório. O que falta no Brasil hoje, sobra no mundo, é dinheiro. Mas eles estão com medo de investir o seu dinheiro. Eu pergunto, se alguém aqui ganhasse na Mega Sena, não precisava ser aqueles 200 e tantos bilhões, não. Qualquer valor. Tinha coragem de investir na Venezuela? Tinha coragem. E por que a pessoa tem coragem de investir no Maranhão, que está virando uma Venezuela? E o Brasil, que estava virando uma Venezuela? Que não se respeita o direito de propriedade? Então, veja, nós temos que ter essa compreensão. E é com esse sentimento de quem tem responsabilidade política, que eventualmente pode fazer oposição ao governo, jamais ao país, porque ao final somos todos brasileiros. O Michel Temer estava ontem, a Dilma estava anteontem, hoje está o Bolsonaro. Mas o meu filho vai estar sempre, o meu neto vai estar sempre. Então é para isso que a gente tem que dedicar a nossa principal atenção. E eu quero, portanto, os nossos jovens já cumpriram a sua tarefa aqui de nos conhecer o nosso plenário. Eu acho que está na hora de eu terminar e cumprimentar, agradecer a tolerância da mesa, cumprimentar o senador Girão e desejar que a gente siga aí nessa nossa missão de ajudar o nosso país. Muito obrigado.